do fim de semana passou de 70%. Meu Deus! A gente já vinha acompanhando as dificuldades para as pessoas fazerem o Enem durante a pandemia. Nas primeiras edições, forem elas presenciais, nas digitais, a gente já acompanhou altos índices de abstenção. As pessoas não foram aos colégios ali fazer o Enem, ou seja, mais uma vez, a gente notou muita abstenção e o Enem, esse ano particularmente, para mim, na minha opinião, foi um fracasso. Foi um fracasso, olha, dos 63 mil inscritos, 26.700 compareceram, realizaram a prova. Agora, o detalhe do Alexandre Lopes, o presidente do INEP, ele considerou o resultado do Enem Digital satisfatório. Mas para quem, secretário? Satisfatório com abstenção de 71,3%. Está dentro do normal? Na minha cabeça, isso não consegue entrar, me desculpe. Ele disse que foi satisfatório, tendo em vista que ainda é um projeto piloto, mas também já disse que até 2026 eles esperam que as provas do Enem digitais sejam 100%. Nem todo mundo, lembrando, tem acesso a uma internet, a computadores, né, para estudar de fato. A gente, no momento de pandemia, que vive uma incerteza muito grande com relação ao ensino, obviamente pessoas que não se prepararam e também com medo da Covid, as pessoas estão com medo de fato de se deslocarem, não é tão somente...
na Bahia. Salvador! Estamos de volta com seu Bahia Notícias no ar agora, com a presença ilustríssima do governador Rui Costa. Governador, boa tarde. Muito obrigada por estar participando aqui com a gente, justamente hoje, quando a gente completa 2 meses no ar. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Maurício. E boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui, um estúdio novo aqui, todo bonito. Que achou? Muito bonito aí. Que bom. Todo estiloso. Venham mais vezes, então, já fica o convite para a próxima. Eu gostaria de falar aqui as emissoras que estão retransmitindo essa entrevista com o governador Rui Costa: Grupo Lomes, de Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Serrinha, Capim Grosso, Alagoinhas, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Itabela, Eunápolis. A Tucano FM de Tucano, a Recôncava FM e Piropo News de Santo Antônio de Jesus, a Santa Cruz AM de Ilhéus, a 93 FM de Jequié e a 95 FM também de Jequié, além da 93 da Catuz FM e também de Chique Chique, Paty. Temos Abraço Cisal e Abraço Estadual, Valente FM de Valente e Água Fria FM de Água Fria, Sistema Atual, Udorico Pinto, Teixeira de Freitas, Santa Cruz Cabralha, Medeiros Neto, Mucuri, Tapetinga, Sistema Paz, Ribeira do Pombal, Feira de Santana, Jequié, Jaguaquara, Ubatã e Poções. Além também da Grande Rio FM da cidade de Barra, a 93 e 95 FM de Alagoinhas, a Paraguaçu FM de Santo Estevão, além da Clube FM e AM de Paulo Afonso, Paty. Pois é, temos ainda a TV Euclides da Cunha, Tropical Sat FM, Cidade AM e blog da Josélia Maria de Juazeiro, Rede GN, Geraldo José de Juazeiro, Brilhante FM de Morro de Chapéu, São Gonçalo AM de São Gonçalo dos Campos, 88 FM de Livramento de Nossa Senhora, Eldorado FM e TV FF de Teixeira de Freitas, 104 FM de Guanambi. Além da Extremo Sul FM, Terramar FM de Itamaraju, Itarantim FM de Itaratim, a Difusora AM de Itabuna, a Cidade FM de Itapetinga, além também da Itapuí FM de Itororó, com o radialista Rubinho Cordeiro, além da Líder FM do Sertão de Xorroxó, da Piemonte FM de Miguel Calmon, a Rosário FM de Itaberaba. Temos ainda Ubatã FM e Canoa Forte FM em Ubatã, 88 FM de Cajazeiras e Nordeste de Amaralina, Vale FM e Oeste FM de Barreiras, Tucano FM, 92 FM de Conceição do Coité, Irecê News de Irecê, Três Corações de Mucuri. Ou seja, o estado todo está acompanhando, está ligado aqui em nossa entrevista. Governador, antes da gente começar com as perguntas nossas, o pessoal do interior já mandou algumas perguntas para o senhor. Podemos soltar a primeira? Vamos lá, seu som, por favor. Boa tarde, senhor governador, aos colegas de trabalho e ouvintes que nos acompanham neste momento. Aqui é Sérgio Monteiro, da Rádio 95 FM de Jequié. Governador, é seguro retomar as aulas presenciais, mesmo ainda não tendo a vacina para jovens e adolescentes? E complementando, como anda a economia do estado da Bahia depois desses 11 meses de pandemia? Muito obrigado. Sérgio, primeiro um abraço para você e para todos aí da nossa queridíssima cidade de Jequié. Em breve nós estaremos aí inaugurando um complexo poliesportivo, logo fazendo a licitação da ampliação do Hospital Prado Valadares, um compromisso nosso de colocar agora a unidade de criança, que a gente está chamando de hospital pediátrico, que é uma unidade nova, assim como fizemos no passado, tem um prédio novo, uma unidade nova, e em andamento a obra aí da duplicação da ponte e a Avenida Totilomanto, que nós estamos tocando, e também na próxima visita assinando aí com o nosso prefeito Zé Cocá a assinatura de convênios aí para pavimentação em diversas ruas da cidade. Mas deixa eu só lhe responder, Sérgio, nós não teremos vacina com absoluta convicção no primeiro semestre para jovens e adolescentes. Não sei se nós teremos ainda este ano para jovens e adolescentes. Não só no Brasil, no mundo inteiro. O mundo está priorizando vacinar aquelas pessoas que, quando contraem o coronavírus, tem efeito danoso mais forte na sua saúde e até chegando a comprometer a sua vida. Então, ou seja, dos idosos para os mais jovens. E para vacinar a humanidade toda este ano, os laboratórios todos teriam que ter condições de produzir 14 bilhões de doses no mundo. E não há
previsão para essa produção esse ano. Então, nós não podemos admitir a hipótese que tenhamos o segundo ano sem aulas, ou seja, isso seria um desastre para a juventude, desastre para o processo de aprendizagem. E só lembrando a minha convicção, a convicção de milhares de pessoas, não só no Brasil, no mundo inteiro, que a educação é que transforma a vida das pessoas. Então nós não podemos comprometer a vida de milhões de baianos que estão na faixa etária aí da escola. O que nós fizemos foi uma reunião sexta passada com a União dos Prefeitos da Bahia, acompanhada aqui do prefeito da capital, e tiramos algumas medidas, entre elas ter um diagnóstico de quantas pessoas trabalham, por exemplo, com perfil etário acima de 50 anos nas escolas estaduais e municipais. Quando eu digo trabalho, eu não me refiro só a professor, me refiro a todos que trabalham na escola. Recepcionista, merendeira, faxineiro, pessoal de portaria, enfim, para a gente saber qual o perfil etário das pessoas que trabalham na escola. Porque se tem uma coisa que a ciência já tem condições de afirmar, é que o coronavírus ele é mais letal na medida que avança a idade. E o efeito dele é bem reduzido em pessoas muito jovens ou em crianças. Então isso está comprovado internacionalmente e, portanto, nós vamos fazer esse diagnóstico para ver as pessoas de idade mais avançada que estão nas nossas escolas, quantas são e onde estão. A segunda medida foi afunilar critérios que nós possamos adotar conjuntamente, estados e municípios, para um pouco fixar uma meta, parâmetros com os quais, uma vez alcançados, a gente poderia voltar às aulas e seguindo um protocolo único. Nós formamos uma comissão que começa a se reunir a partir de hoje, com vistas a afunilar um protocolo único de estados e municípios, e nós vamos apresentar esse protocolo, inclusive às outras instituições, como a Justiça, até para que a Justiça também possa, quem sabe, adotar o mesmo protocolo para voltar às audiências presenciais que também estão suspensas, né? Vamos apresentar o Ministério Público e também a Defensoria. Acho que é preciso a gente uniformizar esses procedimentos com essas instituições para que conjuntamente, Executivo, Ministério Público, Judiciário e Defensoria, a gente chegue ao entendimento de quais as referências, quais as medidas seguras devem ser adotadas. Como é que será essa comissão, governador? Vai ser formada por que entidades? Por enquanto, nós formamos a comissão formada por representantes da Secretaria de Educação Estadual e municipais, né, através da UPB e também da Secretaria de Saúde. Elas estão trabalhando ao longo dessa semana e na semana que vem nós já estamos agendando uma reunião virtual com a Justiça, Ministério Público e Defensoria para que possamos fazer uma apresentação desse protocolo e das condições que nós estaríamos colocando para o possível retorno às aulas. Eu quero só afirmar que alguns estados até já voltaram. Sim, São Paulo, por exemplo. Vários estados voltaram. Agora, eu só quero considerar, e eu disse isso na reunião sexta dos prefeitos, eu acho que a volta tem que ser para valer. Sim. Sob pena da gente perder completamente a mão e a organização do ano letivo. Por que eu digo isso? Eu não vou criticar, é uma opção de cada estado. Alguns estados voltaram assim, é voluntário para os alunos e é voluntário para os professores. Então, por exemplo, sem citar nomes para evitar polêmica com outros estados, tem estado, por exemplo, que tem 700 escolas e voltaram sem escola apenas, porque é voluntário. Hoje eu vi notícia de São Paulo, é voluntário a ida dos alunos. Então faltaram centenas ou milhares de professores e pouquíssimos alunos compareceram. Então como é que depois você vai validar o ano, vai fazer a avaliação, vai medir a aprendizagem? Então é como se você estivesse fazendo apenas uma coisa simbólica, dizendo só para afirmar que retornou às aulas. E o prejuízo será gigantesco para esses jovens. Então nós não queremos fazer algo assim. Ou seja, quando voltar, tem que voltar para valer, para ter aula e, é evidente, todos devem comparecer. Aqueles que são contratados e remunerados para isso, que são os professores e profissionais,
E os alunos, aqueles que querem cursar o ano, aqueles que querem estudar, devem comparecer. Então nós vamos adotar um parâmetro, mas para voltar para valer, porque eu não sei como é que esses estados farão, porque eles estão com 10, 15, 20% no máximo de alunos e de professores frequentando. Como é que depois você vai fazer para alinhar isso dentro do calendário escolar? Acho complicado. Então nós preferimos fazer com mais cautela, mas quando voltar de forma coesa e organizada. Governador, os professores confirmaram que, caso não sejam vacinados de forma prioritária, eles podem suspender as atividades dele. Queria saber do senhor se o governo já começou a fazer uma interlocução com o sindicato dos professores, já começou a entrar em contato com eles para ver essa situação? Olha, nós faremos um diálogo, está nesse cronograma o diálogo, inclusive, com o sindicato dos professores. Agora, só lembrando, a maioria das pessoas, ou quase a totalidade, estão trabalhando desde o ano passado e trabalhando presencialmente. Está aqui eu, vocês, o motorista de ônibus, o motorista de táxi, a empregada doméstica, as pessoas nas indústrias, está todo mundo trabalhando. Então, são poucos segmentos que não voltaram ao trabalho presencial ainda. Entre eles, professores, judiciário, Ministério Público, são pouquíssimos ainda. A quase totalidade das pessoas que trabalham já voltaram ao trabalho. Então, acho que o bom senso precisa prevalecer. Repito, nós não queremos medidas assodadas, nós vamos ter todo o cuidado, fazer estudos e vamos buscar, inclusive, vacinar. Por isso que nós queremos saber quantas pessoas de 70 anos tem nas nossas escolas, seja estaduais ou municipais. De professor não temos ninguém no estado, exceto uma raríssima exceção, se tiver alguém aí, mas não deve ter praticamente ninguém acima de 65 anos ou de 60. No estado já são, com 58, 59, 57, já são muito poucas, porque em geral a regra no estado, quando as pessoas completam o tempo, logo em seguida pedem para se aposentar. Por quê? Porque elas têm um salário integral na aposentadoria. No município não é assim. Nos municípios em geral, que não tem previdência própria, que representam aí mais de 90%, os professores aí esticam o máximo a sua aposentadoria, porque se eles forem se aposentar, vão receber o salário do INSS, que em geral é menor do que eles recebem cotidianamente. Então eu estiquei um pouquinho para essa pergunta, as outras vamos tentar fazer mais rápido, porque essa é polêmica, então eu fiz questão de explicar um pouco mais. Tem mais uma pergunta do pessoal do interior, Celso, por favor. Boa tarde, governador Rui Costa. Boa tarde a todos os ouvintes. Governador, a Sputnik veio aqui no Brasil, o governo da Bahia, o seu governo, foi certamente aí o primeiro a acreditar, a investir na Sputnik V. E agora ela está se tornando aí uma realidade e é uma das mais promissoras em todo o mundo. Em que isso vai diferenciar, governador, o combate ao Covid-19, em específico aqui ao nosso estado da Bahia? O Samuco, um abraço aí para toda a população de Teixeira de Freitas e também em breve estaremos visitando, nós estamos licitando um novo colégio estadual aí para Teixeira, que vai abrigar a atual escola militar, que está numa unidade menor. Então a nova escola estadual terá toda a infraestrutura, inclusive será uma escola que, além de ter as aulas, os laboratórios, biblioteca, vai contar inclusive com piscina, campo de futebol society com grama sintética, ginásio coberto, um auditório, teatro, enfim, um equipamento moderno que nós estamos implantando em várias cidades da Bahia. Mas a Sputnik foi uma aposta nossa, assim como estamos buscando contato com a vacina, outra vacina chinesa, Sinopharm, que a minha tese é a seguinte: quanto mais vacina nós tenhamos, mais rapidamente nós vamos sair dessa situação. Então nós não podemos ficar restrita a uma ou duas vacinas. Se temos vacinas que já estão sendo utilizadas largamente em vários países, se já tem aprovação em vários institutos internacionais, por que oferecer resistência, oferecer atrasos burocráticos enquanto vidas humanas estão sendo perdidas? Então, graças a Deus, conseguimos um avanço, que foi a Anvisa recuar na exigência de um novo estudo. E também eu comemorei muito a aprovação na última semana do Senado da República, que aprovou um prazo mais exíguo e condições mais curtas e prazos mais curtos para que a Anvisa se posicione.
Não faz o menor sentido, no meio de uma pandemia, perdendo milhares, mais de 1.000 mortos por dia no Brasil, a gente tem uma lentidão enorme da Anvisa em aprovar. Então, meus parabéns ao Senado, agradecendo aos 3 senadores da Bahia por essa posição firme em favor da vida, e esperamos que logo, logo tenhamos aí, assim que for promulgado o projeto no Senado, comece a contar o prazo que a Anvisa tem para autorizar a vacina. Caso ela não se posicione nesse prazo, a gente pode importar e aplicar a vacina, é o que faremos se a Anvisa não se posicionar. Tendo as condições legais, nós vamos fazer a compra e aplicar a vacina no povo da Bahia. Governador, a gente sabe muito que o senhor vai pela ciência, né? Sempre baseado na ciência. A gente também está aqui falando todos os dias da utilização, da importância da utilização da máscara, de lavar as mãos, limpar com álcool em gel. A gente percebe que muita gente aqui, na última sexta-feira mesmo, eu passei pelo Rio Vermelho, umas 7h30 da noite, tinha muita gente sem máscara, aglomerado, e em outros pontos da cidade a gente vê bastante isso. Inclusive, os números têm crescido de Covid aqui. Hoje, no último fim de semana, a gente registrou 39 óbitos, né, de sábado para domingo. O secretário Fábio Vilas Boas disse que se passar o número de 85%, reabre o hospital de campanha da Arena Fonte Nova. Não, eu não quero cogitar, nesse momento, reabertura de novos leitos. Eu quero insistir no comportamento preventivo da população. Porque abrir novos leitos pode passar a falsa sensação de que o problema está sendo resolvido. E toda vez que você abre novos leitos, pode considerar, aumenta o número de mortes. Porque aumentou o número de casos, aumenta o número de leitos e vai aumentar o número absoluto de mortes. E nós não queremos isso. Então eu não quero, nesse momento, cogitar abertura de novos leitos. Assim como medidas mais restritivas para a economia, já que nós já estamos numa situação muito dura. É preciso que as pessoas tenham consciência de que a doença é grave. O vírus, e eu disse isso recentemente, até o áudio circulou bastante nos grupos de Zap, o vírus vai sofrendo mutações e, com isso, algumas das mutações são mais contagiosas, mais agressivas, e por isso pode aumentar o número de óbitos. Então, nesse momento, eu quero fazer mais uma vez um apelo a você: use máscara, independente da sua idade. Se você se acha super-homem e acha que não vai pegar o vírus, pense em quem está em casa, no seu pai, na sua mãe, na sua avó, nos seus irmãos, na sua esposa, nos seus filhos, que podem pegar se você não se cuidar. Então, não custa nada usar máscara, higienizar as mãos, já garante uma boa proteção enquanto a gente consegue ter acesso à vacina, para que a vacina possa imunizar. Porque esse vírus é realmente muito preocupante e ele age aleatoriamente. Eu acompanho ontem, sexta-feira mesmo, estava conversando com o secretário Fábio, eu recebo notícia no celular, eu ligo para saber como é que estão as pessoas e vai me surpreendendo. Pessoas de 40 anos tendo reações gravíssimas. Nós estamos com pessoas que eu conheço, por exemplo, no Prado Valadares, que está com 90 e tantos % do pulmão comprometido, alguém de 42 anos, é pessoa forte, que não tinha nenhuma doença, não tinha nenhum problema de saúde e está ali num estágio bastante complicado. Então, é o apelo que nós fazemos: vamos se cuidar e evitar. Falta pouco tempo para a gente conseguir uma imunização mais ampla aí da população. Governador, falando um pouco mais sobre a vacina, queria saber do senhor em quanto tempo o senhor acredita que as vacinas da Rússia cheguem aqui na Bahia, levando em conta também o projeto no Senado que foi aprovado. O que é que o senhor acredita, planeja? Olha, o presidente tem um prazo, me parece que são 15 dias, sim, que ele tem para sancionar ou vetar o projeto de lei. Se ele vetar, aí nós voltamos ao estágio anterior, que tem que esperar uma posição da Anvisa. Se ele não vetar, nós teríamos lá o prazo bem exíguo. Eu acredito que no máximo 40 dias, 45 dias, nós teríamos condições, considerando esses prazos, não tendo o veto, de ter a vacina aqui. Se ele não vetasse, ou se a Anvisa amanhã dissesse pode utilizar, em uma semana, 10 dias, nós estaríamos com a vacina aqui na Bahia. Mas eu preciso, para importar e para aplicar, nós precisamos ou da utilização da Anvisa ou dessa sanção da lei
e esperar passar o prazo previsto na lei para a Anvisa se posicionar. Gostaria de falar sobre a Ford, governador. Tomamos um susto, né, a saída da Ford daqui, muitos desempregados. No último fim de semana, a Justiça determinou que os funcionários não tivessem a demissão, todos tivessem a demissão. E em relação à Petrobras, que está vendendo a refinaria Landulfo Alves em São Francisco do Conde, como é que o senhor analisa essa situação no momento? Olha, eu diria que o mundo passa por grandes transformações econômicas. A indústria vem há muitos anos se transformando e a indústria automobilística de uma forma mais acelerada. Hoje mesmo recebi no Zap um artigo, uma matéria que falava de um grande investimento da Tesla, uma fabricante chinesa, onde ela montou uma máquina para produzir motores que só esta máquina inventada pela Tesla substitui 32 robôs. Ou seja, já estamos na fase de fabricar super equipamentos para substituir os robôs. Então nós já vamos de forma acelerada indo, transformando o que já vem há algum tempo, mas estamos acentuando isso com o uso da tecnologia, a produção e o emprego na indústria. E eu diria que nesta reestruturação global, os empresários vão retirando o investimento daqueles países que eles consideram que têm as piores condições institucionais de segurança jurídica, econômica para seu negócio. Então, ou seja, eu não preciso ter o raciocínio básico eu não preciso ter tantas fábricas espalhadas pelo mundo, eu posso reduzir 20%, 30%, 40% dessas fábricas. Onde é que eu vou cortar? No lugar que tem presidente que não respeita o meio ambiente, no lugar que tem presidente que não respeita a vida humana, num lugar que a economia não tem nenhum horizonte de futuro, onde tem um presidente que não dá nenhuma segurança institucional, jurídica. Então o Brasil tem perdido muitos investimentos por conta dessa condução equivocada, insegura, eu diria desumana, que o atual presidente da República faz em relação tanto à economia como à vida humana. Então os países, as marcas, as grandes marcas do mundo não querem ter sua imagem associada a um país que não cuida do meio ambiente, que não cuida da vida humana, a um país que não consegue prever o que será o Brasil daqui a 5 anos. Quem é um analista internacional que consegue fazer, com alguma base de segurança, uma projeção econômica, jurídica e institucional para o Brasil daqui a 5 anos? Então, as pessoas acham que é brincadeira. Pode ir tirando um presidente da República, como fizeram com o Dilma, pode ir brincando com a justiça, do jeito que alguns fizeram, que não vai dar em nada. Só que quem nos olha, investidor, diz, eu não vou botar no meu investimento num lugar que ninguém respeita a Constituição, que promotor combina com o juiz para perseguir as pessoas. Não, eu não quero... hoje fazem com eles, amanhã será comigo. Então, ou seja, toda essa insegurança institucional, jurídica, que ocorreu no Brasil, isso prejudica a economia, prejudica os investimentos e afasta investidores. Então a Ford saiu e nós estamos buscando substitutos para a Ford, que não é fácil nesse momento de retração que eu diria, as fábricas estão ociosas em todo o mundo. Então não é fácil, mas nós vamos seguir trabalhando, demonstrando, convidando, e eu espero que o mais rápido possível a gente consiga atrair investimentos. Estamos negociando e em breve espero finalizar a vinda de uma indústria química indiana para a Bahia, para o polo petroquímico de Camaçari, para que a gente... É um investimento de R$1 bilhão, não tem tantos empregos como tem a Ford, mas é um investimento expressivo e nós teríamos uma reposição parcial aí dos empregos. Governador, falando um pouquinho agora sobre política, uma pergunta que todos querem saber é sobre algumas mudanças que o senhor vem promovendo no seu secretariado. O vice-governador João Leão e o ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia serão empossados, ambos nas secretarias que já tinham sido ventiladas? Nós vamos conversar ao longo dessa semana, eu pretendo acelerar as mudanças essa semana e no momento que eu concluir as conversas, aí eu farei o devido anúncio. Eu já disse uma vez, e vou repetir, quem anuncia e nomeia sou eu. Até dia 31 de dezembro de 2022, todo anúncio só vale e toda nomeação só vale, até onde eu sei, assinado pelo governador. Então, nós vamos continuar conversando, mas essa semana eu pretendo acelerar
para a gente afunilar aí as mudanças. Governador, outro assunto que todo mundo quer saber é em relação à Ponte Salvador-Itaparica. Mais uma vez ela foi levada para frente a obra por conta da pandemia e o ferryboat continua ou sai? Não, da ponte está tudo certo, o contrato foi assinado, nós estamos depositando agora, no início esse mês de fevereiro, 250 milhões de reais, que é a nossa parte no Fundo Garantidor. Ao todo, nós temos que contribuir com a ponte. O investimento é de 7 bilhões de reais. O Estado vai entrar nesse projeto dos 7 bilhões com 1,5 bilhão e tem um cronograma de depósito que serve como garantia. E nós já vamos fazer esse depósito no Fundo Garantidor agora, nesse mês de fevereiro, no valor de 250 milhões. Então, isso para dar segurança ao negócio. E a gente espera, e a empresa, inclusive, já está contratando profissionais, graças a Deus, e acelerando os projetos. E até o final do ano a gente espera já a movimentação física do início da obra, para que ela daqui a 4 anos, a partir do início da obra, são 4 anos de obra, ela esteja iniciada. O ferryboat continuará funcionando até o final da obra e quando tiver próximo à finalização da obra, nós vamos avaliar. Em vários lugares do mundo, mesmo com a ponte, você continuou de forma alternativa com o transporte. Às vezes com outro ponto de parada, às vezes com outra finalidade, que não a finalidade do transporte cotidiano, mas voltado mais por turismo. Enfim, haveremos de estudar ao longo aí desses 4 anos quais as aplicações e quais os destinos que nós poderíamos dar ao ferryboat. Temos mais uma pergunta do interior, por favor, seu som, põe no ar. Olá, governador Rui Costa, boa tarde. Luziária Barreto, Rádio Brilhante FM em Morro do Chapéu. Meu questionamento é sobre concursos públicos. Se para o ano de 2021 sairão os editais da Polícia Militar, Polícia Civil, Embasa e da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Muito obrigada e um abraço. Um abraço. Nós temos proibição legal pela lei federal de elevar despesas de pessoal até dezembro desse ano. A lei federal votada no Congresso, ela proíbe estados e municípios e a própria União de elevar suas despesas de pessoal. Portanto, eventuais concursos, que nós temos um concurso já realizado da PM, são 2.000 profissionais, e nós estamos precisando concluir a fase de treinamento, que depende exatamente desse retorno às aulas, porque não dá para fazer treinamento de policial à distância. Sim. Então, e também temos em fase final, a esse já chamamos a maior parte da Polícia Civil. Da Fazenda nós já fizemos algum concurso. O eventual concurso que a gente possa fazer para qualquer área, não serão chamados os profissionais esse ano. Então, não faz sentido muito fazer concurso agora no primeiro semestre, nós não vamos chamar ninguém. Então, você pode até realizar algum concurso no final do ano, já que só poderá ser chamado ano que vem, porque senão você cria uma falsa expectativa e a pessoa só vai poder chamar ano que vem. Então, se concurso houver para uma dessas áreas, só será feito no segundo semestre, porque a lei proíbe de chamar qualquer pessoa nova que eleve despesa de pessoal até dezembro desse ano. Carnaval, rapidinho, Mal. Carnaval, a gente estaria na semana do Carnaval, essa época, agora, essa semana, já era para estar trio elétrico na rua, furdunço no fim de semana. Não temos Carnaval por conta da pandemia, todos sabem. E o São João? Será que daqui para lá dá para ter São João, governador? É muito cedo? Prefiro ser cauteloso. Eu sei da importância econômica, cultural, social, que tem o São João para a Bahia, então eu prefiro ser cauteloso. Esperar um pouco, ver quanto nós teremos de oferta de vacina até junho desse ano, estará necessariamente vinculado à quantidade de pessoas vacinadas que nós tivermos no meio do ano. Se a quantidade for muito representativa, a gente pode pensar formatos para a festa. Se a quantidade não for muito expressiva e a doença ainda tiver como está hoje, não é possível pensar na festa. Então ainda é cedo, estamos em fevereiro, vamos deixar passar um pouco e ver quais as perspectivas de vacinação até junho.
Governador 2022 é logo ali, a gente sabe disso. O ex-presidente Lula essa semana falou que se não tiver os direitos políticos dele revistos, ele confirmou o candidato Fernando Haddad, que disputou as eleições de 2018. O nome do senhor foi cogitado várias vezes. Queria saber do senhor se o senhor poderia compor uma chapa com o Fernando Haddad e se caso não participasse dessa chapa, se o senhor se candidataria ao Senado Federal, se esse era um caminho natural para o senhor. Olha, eu sou uma pessoa de projeto coletivo. Eu não acho que a gente vai transformar o Brasil com projetos individuais. Eu tenho repetido há mais de um ano que é urgente e necessário que a gente possa fazer um debate o mais amplo possível sobre o que fazer do Brasil, um programa de governo que seja o mais amplo possível para que a gente forme uma frente capaz de vencer as eleições. E o que eu entendi é que o presidente Lula sinalizou que precisa iniciar a caminhada de debate sobre 22, de montar programa de governo. Isso precisa estar personificado em alguém e o Haddad tem toda a legitimidade, foi candidato em 2018, mas eu acho que não tem nada definido. O próprio Lula, se tiver condições, vai avaliar sua candidatura. Então eu encaro que esse é o momento para aproveitar a oportunidade que a gente consiga fazer debates sobre o que fazer do Brasil, debate de programa de governo, mesmo que eventualmente o PT, do seu grupo de economistas, tenha elaborado, mas esse é um programa que terá que ser necessariamente de um segmento mais amplo para além do partido, se pretender ganhar a eleição. Então eu, como eu disse, sou pessoa de projeto. Se for chamado para contribuir num projeto nacional, o meu nome está à disposição, até para participar da coordenação da campanha, se for o caso, para qualquer função. Aqui na Bahia, a prioridade não é a candidatura de senador. Não, a prioridade é que a gente consiga manter esse projeto que vem transformando a Bahia e derrotar. Eu diria que a Bahia não pode, de forma nenhuma, ter dúvidas sobre o que fazer. Tem algo que eu estou convencido, o Brasil precisa sair dessa situação. E a Bahia, graças a Deus, tem dado exemplo para o mundo e para o país de que caminha numa rota diferente. E a Bahia, com fé em Deus, repetirá o que fez em 2018, dizendo não ao atraso, não à negação da ciência e não ao afundamento do país, como eles estão fazendo. E todos aqueles que se colocarem ao lado desse projeto, eu acho que serão derrotados nas eleições de 22, porque esse é o caminho da ignorância não levará o Brasil a lugar nenhum. O caminho da ciência, da cultura, da educação, do emprego, da renda das pessoas, esse sim levará o Brasil para frente, e todos que derem as mãos por troca de cargo, eu tenho visto muita gente recentemente até abandonar os amigos antigos para ficarem apegados a cargos e eventualmente estarem ao lado desse grupo que está conduzindo o país, eu diria, está naufragando o país. E é fácil, isso não é retórica, não. As pessoas que ficam assim, eu disse, me cite um grande projeto, ou qual é a concepção de educação que esse governo federal tem para o país. Qual é a concepção para a área de saúde? Me diga aí qual é o programa, qual é a concepção de presente e de futuro que eles têm para a saúde. Me diga uma concepção de logística, de infraestrutura, de ciência. O mundo hoje se divide entre quem a riqueza é dividido por quem tem mais aporte e conhecimento tecnológico, quem mais investe em pesquisa, em ciência. Hoje a disputa é gigantesca entre China, Coreia, Japão, Estados Unidos, Alemanha. Então, eles estão disputando ferozmente quem mais investe em tecnologia, porque são eles que ficam e ficarão cada vez mais com a maior parcela da riqueza. Os outros ficarão com a pobreza. Então, quanto nós estamos investindo nos últimos 6 anos em pesquisa, em ciência, em formação de mão de obra? Então, a pregação é de que a ignorância é que vai levar o Brasil a algum lugar. Então, esse não é um caminho. Então, a minha prioridade é manter esse projeto da Bahia e que os baianos deem uma resposta firme ao desemprego, à miséria, à ignorância e às mortes que nós tivemos todo esse período. Em relação a essa movimentação política do ex-prefeito ACM Neto,
A gente acompanhou que no ano passado vocês se uniram em prol da saúde das pessoas, da vida das pessoas aqui na Bahia. Então ele saiu do mandato e começou a fazer várias movimentações políticas. Cortou um laço de amizade com o Rodrigo Maia, se ventila que ele vai ser o vice de Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa situação toda? Olha, são duas coisas diferentes. Eu me relaciono e me relacionarei com todos os prefeitos, independente da filiação partidária dele. Principalmente quando tiver em jogo a vida humana, quando tiver em jogo o destino das pessoas. Então, acho que nós não podemos colocar em hipótese nenhuma interesses partidários ou pessoais quando isso estiver em jogo. Outra coisa no debate da política. Eu hoje vi a entrevista aí do Rodrigo Maia, eu até liguei para ele para prestar minha solidariedade, porque foi um episódio muito ruim, muito feio, né? É ruim quando você é traído por um amigo muito antigo, né? É uma coisa muito triste. Qualquer um de nós se decepciona, mesmo na vida pessoal, sim, né? Quando você tem um amigo, às vezes, de 20 anos e ele lhe abandona, lhe trai, você fica muito sentido. E aquele episódio foi um episódio muito feio, realmente. Você imagine, eu sou governador, vou coordenar a sucessão, e você tem um amigo aqui de 20, 30 anos e esse amigo lhe traísse na última hora. Ou seja, no último segundo o amigo vai lá e lhe trai. Então é realmente um sentimento muito ruim. E eu liguei para o Rodrigo Maia para me solidarizar com ele pelo episódio que aconteceu. Mas prefiro não comentar, acho assim que cada macaco seu galho, cada um cuida do seu partido. Mas só me chamou a atenção e despertou, até pela relação que a gente institucionalmente terminou criando, né? Você, quando é governador, tem que falar o tempo todo com o presidente da Câmara, presidente do Senado, para tratar dos assuntos pertinentes a cada estado. E falei muitas vezes com o Rodrigo e liguei para ele prestando solidariedade e ele dando muita risada. Aí ele, quando eu liguei, ele brincou e disse: "Você vai ligar, vai me dizer o quê? Eu te avisei." Não, eu não liguei para tirar sarro, não. Eu liguei só para lhe dar um abraço e lhe desejar aí um futuro promissor e que você não perca as esperanças de construir novas amizades aí. Ser humano é complicado, né, governador? Governador, o senhor é um grande crítico do governo Bolsonaro, um crítico de longas datas. Apesar disso, uma das indicações do presidente Bolsonaro foi o procurador-geral Augusto Aras, que é baiano. Queria saber do senhor se o senhor tem alguma relação com ele, tem contato com ele, já tem uma boa relação, tem um diálogo com ele? Olha, a relação com todas as pessoas que ocupam função pública é sempre uma relação institucional. Eu reconheço, a pessoa é governador, é presidente da República, passa a ter o direito constitucional de indicar pessoas. Eu já indiquei pessoas no Ministério Público, no Judiciário, você acaba tendo o direito constitucional, legal de indicar. Isso eu não questiono o presidente, e não se trata de uma oposição nem política nem partidária. O que eu digo é o seguinte: o atual presidente, ele não é nem de extrema direita, nem de direita, ele é um vazio completo. Ele está destruindo o país, ou seja, é uma ausência de governo completo. Alguém me disse: "O senhor pode criticar a política educacional?" Eu digo: não posso, porque não existe uma política educacional para ser criticada. A política de saúde no país, não existe uma política de saúde. Se alguém conseguir me apresentar qual é o programa que está sendo executado de saúde para eu criticar, eu quero conhecer, porque eu não conheço. No plano de investimento em tecnologia, em formação de mão de obra, em educação, nem se fala. Então é um vazio completo, cheio de retóricas preconceituosas, de negação da vida e da ciência. Então ele vive de factoides diários que infelizmente são reproduzidos até por muitos da esquerda, que no afã de ficar criticando, terminam replicando, mesmo que sob o tom da crítica, nas redes sociais. Então ele segue aquela velha máxima: falem bem ou falem muito mal, mas falem de mim. E acaba uma vasta gama de pessoas no país inteiro diariamente bombando as suas declarações absurdas, mesmo que em tom crítico. Mas isso, na minha opinião, é exatamente o objetivo dele, é que ele seja a pessoa mais falada, mesmo que seja falada mal, porque ele tem lá 30% de pessoas que, independente do que ele disser,
seguirão absurdamente a opinião dele. Governador, recentemente a Secretaria de Segurança Pública teve uma limpa. O secretário foi exonerado. Como é que andam essas investigações? Não, a investigação ela não corre por conta do Executivo, do Governo do Estado. Nós não estamos realizando qualquer investigação no âmbito do que levou ao afastamento do ex-secretário. Isso é por conta da Justiça Federal, do STJ, que está em avaliação, diz respeito ao que ocorreu de episódios na Justiça. Então, nós respeitamos o processo de investigação e a substituição do secretário ocorreu por um motivo simples. Eu não podia ter um secretário afastado por 12 meses. Foi o que a Justiça determinou e já havíamos a pretensão de fazer uma renovação no secretariado e esse episódio só, eu diria, veio agilizar no âmbito da secretaria as mudanças que nós estamos prevendo fazer, como vamos fazer nas outras secretarias. Eu já disse aqui que pretendo agilizar essa semana. Governador, a gente sabe que o senhor é Bahia. O Bahia Notícias no ar, a gente fala sobre todos os assuntos. Eu ainda não almocei, você vem falar do Bahia agora. Eu queria saber do senhor o que, é que você tem achado do time, tem acompanhado o Bahia, está satisfeito, não está? Olha, eu fiz uma crítica mais severa no início do ano, março, abril do ano passado. Eu fiz uma comparação, uma dura crítica, quando o time parece que andava em campo. E naquela época o presidente do Bahia até respondeu e tal. De lá para cá só fez piorar. A sensação que a gente tem e o que deixa, com certeza, cada torcedor mais agoniado. Eu sou um Bahia ferrenho. Meu pai era Bahia, eu me lembro desde pequenininho, ele me levava para o estádio. E meu pai era daqueles que ele não dava palavrão em casa. A exceção no dia de jogo do Bahia, que em geral para desabafar, para dar palavrão com o time. Mas é realmente inadmissível. O que a gente sente, que a qualidade dos jogadores não é boa, isso é visível. Mas a gente sente a falta da garra, da determinação, daquela indignação, né? Quem é torcedor do Bahia se acostumou a ver nos momentos mais difíceis o jogador correndo, indo à exaustão, dando carrinho, correndo. Você sente a garra, o cara está com o coração na boca ali, lutando para não cair. Esses jogadores, a sensação que passa é, se cair, se não cair, para eles não está dizendo nada. A sensação de quem está assistindo o jogo é essa. Eu não estou dizendo que é isso, mas a sensação que eu acho que a maioria dos torcedores, eu participo de 3 ou 4 grupos aí do Zap, eu evito emitir opinião, mas acompanho a opinião, mas a sensação geral das pessoas de indignação é essa, de que, por exemplo, o goleiro antes, me desculpe, aquele gol ali que ele tomou, parece nem no baba lá do São Domingos, o goleiro sai daquele jeito, ou o cidadão está ele sozinho no último lance, em vez de matar no peito e puxar para a lateral, já estava finalizando o jogo. Não, ele dá uma cabeçada para dar a bola para o adversário. De graça. Fazer o cruzamento e tomar o gol. Então, realmente a torcida do Bahia não merece. Aliás, o futebol baiano, né? Eu estou vendo o André aqui na minha frente. Já que eu estou falando Bahia mal, tem que falar um pouco mal do Vitória também, né? Que lutou desesperadamente para continuar. Imagina, a gente tem que comemorar aqui o baiano. A Vitória ficou na Série B, então alguns tendo que comemorar. Então é muito pouco o que é o futebol baiano, a gente ter 2 times nessa situação. Um comemorando porque não caiu para C e outro aqui desesperado para não cair para B, para não ter Bavi na B. Acho que o André não gostou muito não, viu? Tem mais uma pergunta na linha, Celso? Mais 2? Por favor. Boa tarde, governador Rui Costa. Aqui é J. Bastos, da Rádio Ativa FM, falando para Eunápolis, Porto Seguro e a 8ª região. Os trabalhadores de pequenas propriedades rurais querem saber quando é que vai haver a entrega de títulos de terra. É certo que pessoas da CDA estiveram aqui no ano passado, fizeram medidas de terras e os trabalhadores estão aguardando essa entrega de títulos, governador. Jota, um abraço aí para a turma de Porto Seguro, de Eunápolis e toda a região. Falar em Eunápolis, está chegando a hora da gente inaugurar aí a Policlínica Regional. Eu vi umas fotos a semana passada, está ficando muito bonita, falta pouca coisa. Agora estamos iniciando a fase de instalação já de equipamentos na Policlínica e logo estaremos aí inaugurando.
Título de terra a gente entrega todo dia, toda semana. Eu vou anotar aqui, Jota, para ver exatamente qual é essa demanda específica. São milhares de títulos de terra que a gente entrega por mês, mas eu vou anotar aqui para tentar pegar qual a demanda específica. Você deve estar se referindo a alguma demanda que lhe apresentaram aí de alguma região. Eu vou pedir para a turma te ligar e pegar essa demanda para ver como é que está o processo de regularização. Pessoal, mais de 40 rádios do interior inteiro aqui da Bahia está acompanhando, retransmitindo essa entrevista com o governador Rui Costa. E tem mais uma pergunta para o governador. Governador, boa tarde. Vitor Souza, Rádio 101 News FM Irecê. Governador, com essas variantes encontradas, justamente em pessoas que vieram de Manaus para Salvador, João Dourado, aqui no território de identidade de Irecê, e a cidade de Irecê, não dá medo essa questão da volta às aulas com esse monstro que está sofrendo a mutação, a Covid-19? Obrigado. Olha, deixa eu lhe dizer, eu disse a semana passada que o medo é nosso aliado. Eu considero o medo um aliado de quem preserva a vida humana. Não só no Covid, você imagine, para quem às vezes pega um carro e vai a 180, 200, por exemplo, eu não tenho medo. Ou seja, se alguém tem medo e anda a 80, esse está cuidando da vida humana. Quem não tem medo e anda a 200, não está cuidando da vida de ninguém, nem dele, nem dos outros. A mesma coisa é em relação ao Covid. Quando as pessoas têm medo, como eu tenho medo, eu uso máscara. Eu, o tempo todo que eu saio, eu pego em algum lugar, eu higienizo a mão. Por quê? Porque alguém pode dizer, eu já lavei a mão, não me lembro de ter pegado um lugar. Então, se você tem dúvida, lave de novo, passe álcool de novo. Porque às vezes, sem querer, quantas vezes você já se viu coçando o olho, passando a mão no olho, sem querer, e você olha e diz, ainda bem que eu passei álcool agora, porque eu acabei de passar a mão no olho sem querer. Então ali, se você está com o vírus na mão, você leva a mão no olho e vai contaminar. Então eu diria que o medo é nosso aliado. No caso das aulas, nós vamos formar um protocolo. Todas as escolas do estado, a maioria dos municípios já fez isso, já colocou álcool gel. A ideia, quando voltar, não nesse momento agora, mas quando voltar metade da turma. A ideia nossa é segunda, quarta e sexta, metade da turma, terça, quinta e sábado a outra metade, para as salas ficarem vazias, a escola mais vazia. E vamos adotar um parâmetro, como se fosse um critério em que condições de ocupação de leito de UTI, número de mortes, ou seja, quais as variáveis que dariam segurança para a gente retornar. Agora, a gente tem que ter uma coisa prática, tudo voltou ao normal. Os jovens, infelizmente, seja jovem de classe média ou jovem da periferia, estão nas ruas. Infelizmente, estão participando de futebol, de aglomeração, de festas, etc. As pessoas estão trabalhando, quer dizer, muita gente que, em tese, diz eu não posso ir para a escola porque vou correr risco. Mas está no shopping fazendo compra. Está viajando, às vezes está em restaurante almoçando, quer dizer, onde ele está correndo mais risco? É num restaurante com ar-condicionado, ambiente fechado, jantando, ou é na escola? Então, repito, a gente vai ter todo o cuidado para retorno, mas eu não comungo de quem tem absoluto desprezo com as aulas, como se fosse algo absolutamente secundário, ou como se ali fosse o pior ambiente possível de maior risco para o vírus, o que não é. Aqui eu estava aqui até mandando um abraço ao nosso amigo médico Badaró, eu até falei com ele esses dias aí, e eu comentei com ele, pois é, né, Badaró, você acompanhou quase 8 meses, 7 meses, dentro de várias UTIs, lidando com milhares de pacientes ali dentro de hospital, tendo contato com muitos pacientes infectados, e não pegou Covid. O dia que ele tirou uma semana, no final de dezembro, com a família ir para a ilha descansar, pegou Covid. Pois é. Ou seja, no momento que ele não estava dentro de um hospital, não estava dentro de uma escola, ele estava num barco, eventualmente parando em um lugar para tomar um suco, para tomar um refrigerante, ou para fazer um lanche. Em algum momento, ele pegou. Então, necessariamente, não é no ambiente que você está
com mais cuidado, seja um hospital, uma escola ou um estúdio, que você vai pegar. É exatamente o inverso. No momento que você acha que está tranquilo, é que você relaxado. Que você está relaxado. Você chega num restaurante, tem um garfo e um prato que foi lavado por alguém. Você vai lá, vai pegar aquele garfo e a faca e vai comer. Mas quem disse que alguém, depois que lavou, tocou Já de alguma forma. ou não com a mão em algum lugar que o alimento vai tocar e você vai comer? Então, às vezes você toma tantos cuidados. Então, é preciso ter os cuidados, agora não necessariamente nesse ambiente. Você imagine se um médico, se uma enfermeira dissesse: eu não quero correr risco de pegar Covid, eu não vou trabalhar. Então, não pode ser assim. Então, repito, nós vamos num momento adequado. A Bahia, graças a Deus, eu posso me orgulhar, nós baianos podemos nos orgulhar, nós temos a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil. Isso é graças só ao governador? Não. É graças só aos prefeitos? Não. É graças à compreensão, à sensibilidade do povo baiano, que foi um povo até aqui que se comportou razoavelmente bem, com raríssimas exceções, mas se comportou bem, se protegeu. E o meu pedido é que a gente continue se protegendo, e aqueles que se cansaram, busquem um pouco mais de energia, a exemplo do que o Bahia está precisando para poder aguentar mais tempo. Governador, nossas redes sociais estão literalmente congestionadas, todo mundo mandando mensagem, e o pessoal do concurso da PM da segunda turma quer saber como é que estão as expectativas para o chamamento dessa segunda turma, da primeira turma, o que é que o senhor planeja? O concurso da PM foi o que eu me referi. Agora nós estamos faltando a fase do treinamento. Eu até estive conversando com o comandante. Então, o calcanhar de Aquiles agora é, infelizmente, a fase do treinamento, que a gente precisa botar todo mundo junto. Treinamento de PM, você precisa muitas vezes de ter contato pessoal, né? Porque é o dia a dia mesmo, é o dia para treinar, pegar na arma, treinar eventualmente defesa pessoal. Então você tem uma série de treinamentos que você vai precisar fazer com as pessoas. Então isso não pode fazer à distância. Então não dá para minimizar treinamento. Eu não posso colocar policiais na rua com farda, portando arma sem treinamento adequado. Se às vezes aparece problemas, se as pessoas treinarem, você imagine colocar sem treinamento. Então eu peço um pouco de paciência a quem está nos acompanhando. Nesse processo de retorno às aulas, nós vamos poder também retornar esse treinamento, especialmente para a PM, e com isso viabilizar a entrada. São 2 turmas, cada uma de 1.000 concursados que serão chamadas, treinadas e admitidas. O mais difícil você já fez, foi estudar, passar no concurso, agora está com sua vaga reservada, mas nós precisamos treinar. E não dá para treinar esse período, porque, infelizmente, precisa muito contato pessoal num treinamento de policial, e a gente quer esperar as taxas diminuírem um pouquinho para a gente poder iniciar. A gente agradece também a participação da Milênio FM de Cipó, Guarani FM de Ibicuí. Infelizmente, nosso tempo acabou. Tínhamos muito a conversar ainda com o governador, mas chegou ao fim. Governador, muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço a oportunidade, espero vir aqui nesse bonito estúdio depois. E parabéns, já soube que vocês estão crescendo bastante a audiência, fazendo o rádio jornalismo no horário até diferente do que a tradição aqui, né? Normalmente aqui é pela manhã ou final da tarde, né? Vocês estão inovando, reforçando aqui nesse horário de meio-dia, desejando boa sorte. E vamos pedir aí a Deus, a Senhor do Bonfim, que nos ajude a superar a nossa irmandúcia esse vírus rapidamente. E para quem é torcedor do Bahia, que ajude a dar um pouquinho de força de vontade à equipe, que acerte. E que, por favor, bata um goleiro que... que agarre mesmo, que pelo menos saiba sair do gol, pelo amor de Deus, para a gente não passar raiva no próximo jogo e não ver um Bavi. Eu não quero ver Bavi na Série B, basta no Campeonato Baiano. Governador, muito obrigado pela sua presença. A gente vai ficando por aqui. Mais um Bahia Notícias no ar. Amanhã a gente está de volta ao meio-dia. Muito obrigado pela audiência de todos. Até amanhã. Obrigada, gente. Obrigada, André, Edmundo, toda a minha equipe aqui também. Governador, mais uma